As coroas do velório ainda desbotavam em cima do jazigo de Raul quando minha filha me lançou o ultimato. Estávamos na cozinha da minha casa em Juiz de Fora, a mesma onde cozinhei por décadas para minha família, quando Marina entrou com aquele olhar que eu já conhecia bem. O olhar de quem já decidiu tudo e não está pedindo opinião. Mãe, a gente precisa conversar. Ela largou a bolsa cara no balcão com um estalo seco. Aos 40 e poucos anos, Marina herdou do pai o queixo marcado, mas nenhuma da sua gentileza. Eu ainda usava o vestido preto do enterro, e o peso de 46 anos de casamento me esmagava o peito. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o coador de café. Que conversa, filha? Você tá morando aqui comigo, ué. Papai deixou tudo pra mim, lembra? E eu não posso mais arcar com tudo isso. Sua voz era fria, prática, como se estivesse negociando um contrato, não falando com a própria mãe. A xícara de café escorregou dos meus dedos e se espatifou no chão de cerâmica. O café escorreu pelas frestas como se minha vida estivesse derretendo ali. Marina, só fazem 3 semanas que o Raul se foi. Eu sei, mãe, mas a vida continua. Eu tenho meus filhos, minhas contas, meu trabalho. Me ajoelhei para recolher os cacos, sentindo meus joelhos de 68 anos gritarem em protesto. Tenho minha aposentadoria. Não é muito, mas consigo contribuir com 800 por mês. Marina riu, um riso curto sem traço de humor. Isso não paga nem metade do condomínio. Fez uma pausa e então soltou. Olha, pensei em algo, tem uma vaga de cuidadora, particular. Um homem rico sofreu um acidente e precisa de ajuda 24 horas por dia. Salário bom, moradia inclusa. Achei que podia ser a solução. Levantei os olhos para ela. Marina, minha menina que eu embalei em noites de tempestade. Aquilo era mesmo tudo que ela podia me oferecer? Filha, eu não cuido de ninguém há mais de 40 anos. Me formei enfermeira, sim, mas abandonei tudo para cuidar da casa da família. Não é enfermagem técnica, mãe. É companhia, ajuda básica, o que você já faz aqui todo dia. E eu já marquei entrevista para amanhã. É isso ou vai ter que encontrar outro lugar. Ela disse isso como quem avisa que o prazo da conta de luz venceu. Na manhã seguinte, lá estava eu parada em frente à mansão no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Só o portão já era maior que minha rua inteira. Apertei a campainha com a mão trêmula, pensando como fui parar ali. Eu, viúva, 68 anos, recém-despedida pela própria filha, tentando um emprego para o qual não me sentia minimamente qualificada. Uma mulher de cabelo preso, uns 50 anos, atendeu com expressão dura. Dona Lourdes, sou a Ana Paula, governanta da casa do senhor Vicente Nogueira. Pode entrar. O interior da casa era de outro mundo. Mármore no chão, lustres de cristal, quadros que pareciam ter saído de museus. Caminhamos por corredores silenciosos, ladeados de retratos de pessoas elegantes. O senhor Vicente perdeu o movimento das pernas num acidente há 5 anos, explicou Ana Paula. Precisa de ajuda para tarefas diárias. Em troca, oferecemos moradia, alimentação e um ótimo salário. Paramos diante de uma porta dupla. Mas aviso logo, ele é exigente. Já passaram 17 cuidadoras por aqui nos últimos 2 anos. Meu estômago afundou. Ana abriu a porta e entramos numa biblioteca ampla, com janelas gigantes que davam para um jardim impecável. Perto da janela, numa cadeira de rodas, estava um homem de cabelo grisalho e feições firmes, bonitas, do tipo que deviam ter arrancado suspiros na juventude. Senhor Vicente, essa é Dona Lourdes, a candidata de hoje. Ele girou a cadeira em minha direção e algo no jeito que seus olhos me fixaram fez meu coração tropeçar. Eram azuis. Não aquele azul comum, era um azul antigo, quase de memória antiga. Dona Lourdes, ele disse, a voz grave e educada, com um sotaque leve que não consegui identificar. Pode se sentar, sentei-me. Tentei controlar o coração acelerado. Era só o nervosismo, certo? Ana Paula me disse que a senhora foi enfermeira, disse ele, os olhos ainda nos meus. Sim, senhor, antes de me casar. E seu marido faleceu recentemente. Não era uma pergunta. Sim, faz poucas semanas, ele assentiu. Meus sentimentos. Obrigada. Olhei para minhas mãos, ainda com a aliança de Raul no dedo. Quando voltei a encarar Vicente, havia uma intensidade estranha no olhar dele, como se estivesse tentando lembrar algo. Já nos conhecemos antes, Dona Lourdes, senti um calafrio. Sorri com esforço. Acho que não, senhor Vicente. Eu lembraria, mas por dentro algo também me dizia que ele não era um completo estranho. Pode ser, murmurou ele desconfiado, e por que quer esse trabalho? A resposta honesta era, porque minha filha me chutou para fora de casa. Mas o que saiu foi, porque acredito em cuidar das pessoas. Sempre acreditei. O rosto dele suavizou um pouco. Não tem medo de desafios? Pensei em Marina, no café derramado, no quarto de hóspedes onde me enfiaram depois que Raul morreu. Não, senhor, não tenho medo. Ele fez um leve sinal com a cabeça. Ana Paula pode nos deixar sozinhos um momento? Ela saiu em silêncio, fechando a porta atrás de si. Dona Lourdes, disse Vicente, se aproximando na cadeira, vou ser direto. Não sou fácil de lidar. Tenho meus costumes, minhas exigências. Mas se aceitar trabalhar aqui, terá respeito. E será muito bem paga. Disse o valor, quase caí da cadeira.
mais do que Raul ganhava no ano inteiro. Preciso de alguém discreta, confiável, que não vá sair por aí fofocando sobre minha vida e que não me trate como inválido. Pode ser essa pessoa? Os olhos azuis dele me prendiam. E de novo aquela sensação estranha me atravessou. Posso, senhor Vicente, ele estendeu a mão. Ao tocar a dele, senti uma faísca. Não era estática, era outra coisa. Algo que me fez esquecer até meu nome. Seja bem-vinda à minha casa, Dona Lourdes. O jeito como disse meu nome suave, quase sagrado, me deixou sem ar. Retirei a mão depressa, tentando me convencer de que era só impressão. Eu era viúva. A avó não podia sentir aquilo. Mas quando Ana Paula me levou para ver meus aposentos naquela noite, não consegui tirar a sensação do peito. Alguma coisa na minha vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Minha primeira semana na casa do senhor Vicente foi como viver em uma prisão de luxo. O quarto que Ana Paula me designou era maior do que o apartamento onde morei, com Raul por quase 50 anos. Tinha até uma salinha de estar e um banheiro que mais parecia de hotel 5 estrelas. Mas todo dia ao acordar, sentia o mesmo peso no peito, o da solidão, da rejeição e da nova realidade. Aos 68 anos, me vi como uma espécie de empregada, ainda que bem paga, servindo um homem que podia me demitir com um estalar de dedos. Vicente era exatamente como Ana Paula havia alertado, exigente, obcecado por horários. O café da manhã tinha que estar pronto às 7h15 e nem um minuto antes nem depois. O jornal. Sempre na ordem certa, economia, política, cultura. E os medicamentos, bom, que Deus me ajudasse se eu atrasasse uma dose sequer. Mas havia momentos de silêncio entre um comando e outro, em que ele me olhava com a mesma intensidade do nosso primeiro encontro. Como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça com peças antigas. Lourdes, disse-ele certa manhã, enquanto eu cortava sua toranja em fatias perfeitas, é um nome curioso. Sobrenome. Parei o movimento da faca por um instante. Era o nome da minha avó, alemã. Alemã, murmurou ele pensativo. E você cresceu onde? Aqui e ali tentei soar casual, mas minha voz tremeu. Meu pai mudava muito de cidade por causa do trabalho. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Na verdade, nos mudávamos para fugir dos cobradores e das promessas furadas que meu pai deixava para trás. Certas memórias é melhor deixar enterradas. Naquela tarde, enquanto Vicente dormia depois do banho e da fisioterapia, comecei a desfazer as caixas que Marina, a contragosto, me deixara trazer de casa. Havia roupas, livros, alguns porta-retratos. E no fundo de uma das caixas, bem embrulhado em papel de seda, algo que eu quase esquecera que ainda tinha guardado, meus álbuns de fotografia antigos. Sentei-me na poltrona perto da janela, onde o sol filtrava por entre as cortinas de linho, e comecei a folhear com dedos trêmulos. O primeiro álbum era previsível. Casamento com Raul, a infância de Marina, natais em família. Mas o segundo era diferente. A capa de couro azul, desbotada e rachada, continha imagens de uma outra vida. Uma vida antes do casamento, da maternidade, da rotina. As primeiras páginas ainda eram inocentes. Formatura do ensino médio, fotos com as amigas do curso de enfermagem, meus pais sorridentes. Mas ao virar para a página 12, meu coração disparou. Ali estava eu com 20 anos, usando um vestido amarelo que eu mesma costurei, sorrindo como quem não conhecia a dor. E ao meu lado, com o braço ao redor da minha cintura, o sorriso mais encantador que já conheci. Teodoro Nogueira, meu primeiro amor. Minha mão tremeu tanto que quase deixei cair o álbum. O homem que amava samba antigo, doce de leite e o som da minha risada. Que prometeu voltar para me buscar depois de ficar rico. Que me beijou na plataforma da estação de trem 48 anos atrás e nunca mais voltou. Continuei virando as páginas. E eu na festa junina da cidade, rindo com os rostos manchados de tinta. Me ensinando a dançar bolero no quartinho minúsculo que aluguei com o primeiro salário. Sentado à beira do lago com meu cabelo no ombro dele. E então a última foto. Tirada na manhã em que ele partiu, mala no chão, meu rosto molhado de choro, ele segurando meu rosto entre as mãos. Prometo que volto para te dar a vida que você merece, disse ele. E eu prometi esperar. Na contracapa ainda havia uma carta. Tremendo puxei-a de trás da foto, a letra inconfundível, minha Lourdes. Cumpri tudo o que prometi, fiz fortuna, comprei nossa casa. Volto no mês que vem para enfim te buscar, todo o meu amor. A carta era datada 3 semanas depois do meu casamento com Raul. Fechei os olhos e senti as lágrimas escorrerem. Eu havia passado a vida acreditando que tinha me esquecido, que tudo aquilo tinha sido só sonho de juventude. Mas ele voltou por mim, e eu já tinha ido embora. Uma batida leve na porta me arrancou dos pensamentos. Dona Lourdes, chamou Ana Paula, o senhor Vicente está te chamando, parece agitado. Escondi o álbum e a carta debaixo do travesseiro. Alisei o cabelo e desci. Vicente estava no escritório, olhando fixamente para o jardim.
Quando ouviu meus passos, virou a cadeira e me encarou com um olhar diferente. Não era o controle frio de sempre, era algo mais. Cru, Lourdes disse com voz baixa, preciso te perguntar algo, e quero que seja sincera. Senti apertando as mãos uma contra a outra para conter o tremor. Você já foi a São Jerônimo? Engoli em seco. São Jerônimo, minha cidade natal, o lugar onde conheci Theo. Onde jurei amor eterno. Não tenho certeza, menti, mas minha voz falhou, os olhos dele me atravessaram. Lá tinha um restaurante Zé do Pastel. E um lago pequeno onde os casais iam no domingo. A cor fugiu do meu rosto. Senhor Vicente, acho que está me confundindo com alguém, mas ele não tirou os olhos de mim. Já ouviu falar em Theo? Meu corpo congelou. Não, menti de novo. Ele assentiu devagar, como se estivesse ligando todas as peças. E naquele momento, no fundo dos olhos daquele homem que eu achava não conhecer, vi Theo. O homem que me prometeu o mundo e voltou tarde demais. Vicente manteve o olhar fixo no meu rosto por longos segundos. O silêncio entre nós parecia pesado demais para ser apenas um momento comum. Lourdes, disse ele num sussurro. Você era a moça do vestido amarelo? Minha respiração ficou presa. O mundo pareceu girar. Eu tentei falar, mas a garganta se fechou. Ele soube. De algum jeito, ele soube. Talvez pelo meu olhar ou pela maneira como tremia ao ouvir aquele nome, vestido amarelo. Era você, confirmou ele, a voz falhando levemente. Eu sabia que reconhecia esses olhos. Virei o rosto, engolindo em seco. Por dentro, a menina de 20 anos que prometeu esperar estava em pranto. Eu não sabia que era você quando aceitei esse emprego, disse, com esforço. Pensei que você tinha seguido a vida que estivesse morto. Vicente soltou um leve riso triste. E eu pensei que você tinha me esquecido, que tinha me trocado por alguém melhor. Não, eu me casei porque achei que você não voltaria mais. Suas cartas pararam de chegar. Os anos foram passando. Meu pai adoeceu e Raul apareceu como um porto seguro. E quando sua última carta chegou, eu já era esposa de outro homem. Vicente abaixou a cabeça. Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Sabe, disse ele, olhando pela janela, passei a vida me perguntando se tudo aquilo tinha sido só um sonho. Se eu tinha idealizado você. Mas quando te vi naquela porta, soube na hora, era real, sempre foi, meu coração batia descompassado. Era como se todos os sentimentos enterrados voltassem à tona ao mesmo tempo. E agora? Perguntei, quase num sussurro. Ele virou-se para mim. Agora somos dois idosos tentando entender o que fazer com o que sobrou do passado. Mas quero tentar. Quero ver no que pode dar. Eu queria responder, queria dizer sim. Mas antes que qualquer palavra saísse, meu celular vibrou. O nome de Marina brilhava na tela. Suspirei. Vicente viu o nome e ergueu uma sobrancelha. Responda, disse ele. Melhor resolver isso logo, atendi. Oi, Marina. Mãe. Que história é essa de que você foi vista no supermercado com um homem em cadeira de rodas? A dona Marli do grupo da igreja me ligou dizendo que vocês pareciam íntimos. Fechei os olhos, sentindo o cansaço me invadir. Ele é o homem para quem eu trabalho, Marina. O nome dele é Vicente. Trabalha ou vive com ele? Sua voz era afiada. Que tipo de pergunta é essa? Do tipo que quer saber se você está se jogando nos braços de qualquer milionário que aparece. O sangue ferveu. Você esqueceu quem sou, Marina? Eu sou sua mãe. Eu fiquei ao lado do seu pai por quase 50 anos. Cuidei dele até o último suspiro. Você acha que é fácil para mim recomeçar? Fácil ou não, tá parecendo muito conveniente. O homem é rico, mora numa mansão e você foi parar lá como cuidadora e agora tá envolvida. Eu não sabia se chorava ou gritava. Você me expulsou da minha própria casa 3 semanas depois do enterro do seu pai, Marina. O que esperava que eu fizesse? Dormir na praça. Ela ficou em silêncio por um segundo e então disse: Eu quero conversar com esse homem, pessoalmente. Vicente pegou o telefone da minha mão. Senhora Marina, aqui é o senhor Vicente Nogueira. Podemos conversar amanhã, às 14h. Aqui na minha casa? Eu, claro, senhor Vicente. Estarei lá. Ele desligou e me devolveu o aparelho. Isso vai ser divertido, disse com um sorriso irônico. Você não conhece minha filha. E ela não me conhece. Mas vai conhecer. No dia seguinte, às 14h em ponto, Marina estacionou o carro diante da mansão. Usava seu melhor tailleur, o cabelo preso com perfeição. Entrou com passos firmes, como quem vai para uma reunião de negócios. Vicente fez questão de encontrá-la em seu escritório. Se ela quer tratar isso como uma negociação, então vamos tratá-la como tal. Marina cumprimentou-o com um aperto de mão controlado. Senhor Vicente, obrigada por me receber. Sente-se, por favor. Ela cruzou as pernas, ajeitou a saia. Olhou ao redor, absorvendo a mobília cara e os quadros nas paredes. Vim aqui porque estou preocupada com minha mãe. Vicente assentiu. Em que sentido? No sentido de que ela está vulnerável, em luto, emocionalmente fragilizada, e pode estar confundindo gratidão com sentimentos mais profundos. E a senhora acredita que sou o tipo de homem que se aproveita disso? Marina hesitou. Eu acredito que situações como essa precisam de limites claros.
Entendo. E quais seriam esses limites? Uma cuidadora não deveria viver no quarto ao lado. Isso já confunde papéis. E honestamente me preocupa o que acontece quando esse acordo acabar. Minha mãe vai ser deixada com o quê? Vicente cruzou as mãos sobre o colo. A senhora está preocupada com o bem-estar da sua mãe? Claro, mas foi a senhora quem a mandou sair de casa 3 semanas após o enterro do marido dela, não foi? Marina empalideceu. Eu estava sob pressão, luto também, e agora está com medo que ela tenha encontrado algo melhor do que o que você ofereceu. Não é isso, é sim. Marina se calou, então ele abriu a gaveta da escrivaninha e tirou um documento. Já atualizei meu testamento. Tudo o que tenho será doado para instituições de caridade. Tua mãe não herdará um centavo de mim. Ela o olhou como se tivesse levado um tapa. O que, eu sentada ao lado, completei? Eu pedi isso, Marina. Não quero o dinheiro dele, quero ele. Só ele, Marina não respondeu. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela o segurou com força. Então é isso, vocês. Vicente olhou para mim, depois para ela. Não estamos jogando nada fora. Estamos apenas tentando ver se aquilo que sentimos um dia ainda pode florescer. Silêncio. Marina então disse num fio de voz, e se não der certo? E se ele se cansar de você? Então vou recomeçar de novo. Já fiz isso uma vez. Ela se levantou devagar. Boa sorte, mãe, e saiu sem olhar para trás. Vicente me encarou. Está tudo bem. Pensei por um instante, não, mas vai ficar. 6 meses haviam se passado desde o dia em que Marina saiu da casa de Vicente sem olhar para trás. A raiva dela ainda ecoava na minha memória, mas de alguma forma, a ferida aberta naquele encontro tinha começado a cicatrizar. E o que floresceu no lugar foi algo que eu já não acreditava mais possível: paz. Vicente e eu não falávamos em namoro ou recomeço em voz alta. Não precisávamos. Havia um acordo silencioso entre nós. Estávamos construindo algo, mesmo que com pedaços do passado. As manhãs eram nossas. Tomávamos café no jardim de inverno, lendo jornal, comentando notícias, dividindo o silêncio confortável que só os que já sofreram aprendem a valorizar. Vicente adorava quando eu preparava pão de queijo, melhor que de padaria, dizia ele, e eu fingia que não me derretia toda vez que ele fazia questão de elogiar. Mas nem tudo era leve. Certa tarde, enquanto arrumava a biblioteca, encontrei algo inesperado. Um envelope no meio de um livro de capa dura, com uma letra que me causou um arrepio. Para Lourdes. Abri com as mãos trêmulas. Era de Raul, uma carta que ele escreveu nos últimos dias de vida, mas nunca teve coragem de me entregar. Ou talvez tenha esquecido. A caligrafia estava fraca, as palavras espaçadas, mas o conteúdo era cristalino. Lourdes, se você estiver lendo isso, é porque já me despedi. Preciso confessar algo que venho guardando há anos. Houve outra mulher, Jennifer. Nunca tive coragem de contar por medo de te perder por covardia. Mas quero que saiba que, apesar disso, meu amor por você sempre foi verdadeiro. Eu fui fraco. Você foi forte por nós dois. Me perdoe se puder, Raul. Sentei-me no chão com a carta no colo e deixei que as lágrimas caíssem sem pressa. Não era raiva o que eu sentia. Era uma estranha libertação. Por tantos anos me perguntei se havia sido suficiente para Raul. Agora eu sabia que a culpa que carregava por não ter amado mais, por não ter sido mais presente nos últimos anos, e talvez não fosse só minha. Quando contei a Vicente naquela noite, ele apenas me escutou, não tentou justificar nem criticar. Apenas estendeu a mão por cima da mesa e disse: agora você está livre. E era verdade. Aquela mesma semana, Vicente me chamou para conversar. Lourdes, preciso te mostrar algo. Ele abriu a gaveta de seu birô e tirou uma caixinha de veludo azul. Dentro havia um anel de prata simples com uma pequena inscrição por dentro. LET sempre. Era o que eu pretendia te dar 48 anos atrás. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ele pegou minha mão. Não sei quanto tempo ainda temos, mas quero vivê-lo com você, não como patrão e cuidadora, como parceiros. Como tudo o que deveríamos ter sido. Você está me pedindo em casamento? Estou te pedindo uma segunda chance. Não hesitei. Sim, nos casamos discretamente 3 semanas depois. Apenas Ana Paula e o advogado de Vicente como testemunhas. Nenhum vestido branco, nenhum altar. Apenas 2 corações cansados que sabiam exatamente o que queriam. Passamos a assinar como Senhor e Senhora Nogueira. O dia em que o anúncio saiu no jornal da cidade, eu sabia que Marina veria e esperei por semanas. Até que numa manhã Ana Paula veio me chamar. Dona Lourdes, sua filha está na porta. Parece abalada. Vicente me encontrou na entrada do escritório, já sabendo do que se tratava. Quer que eu esteja junto? Quero, mas deixe que eu conduza. Marina estava sentada na sala de estar com olheiras fundas e o olhar abatido. Parecia menor de algum jeito. Mãe, Marina. Parabéns pelo casamento, fiquei sabendo. Obrigada. Ela olhou para nossas mãos unidas. As alianças reluziam sob a luz da janela. Você fez mesmo, casou com ele. Fiz, e está feliz. Olhei para Vicente e depois para ela.
Sim, de verdade, ela respirou fundo. Eu não entendi isso por muito tempo. Achava que você estava traindo a memória do papai. E tinha se jogado em uma ilusão, mas depois que você foi embora, eu mexi nas coisas dele, engoli seco. E encontrei cartas para uma mulher chamada Jennifer. Tratadas dos últimos anos da vida dele, fiquei em silêncio. Ele teve um caso, mãe. As palavras me atingiram como vento forte, mas não me derrubaram, eu já sabia. E isso, de certa forma, nos aproximava. Obrigada por me contar. Você não está brava, estou triste, mas aliviada também. Agora posso deixar o passado em paz. Ela começou a chorar. Eu fui cruel com você, mãe. Tão dura, tão cega. Me perdoa, estendi os braços e a abracei. Sim, mas entenda, nada vai voltar a ser como antes. Se quiser fazer parte da minha vida, vai ter que aceitar minhas escolhas. Meu marido, minha casa. Ela assentiu entre soluços. Quero tentar, e naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, senti que não tinha perdido minha filha. Após aquela conversa com Marina, alguma coisa dentro de mim se aquietou. Não era a paz perfeita, mas era a paz possível. Ela passou a visitar aos poucos, primeiro com receio, depois com mais naturalidade. Vicente a recebeu sempre com educação, mesmo após tudo o que foi dito. Com o tempo, Marina passou a chamá-lo de Senhor Vicente com menos formalidade. E em um domingo de céu limpo, ela trouxe os netos para conhecerem o novo vô. Foi Vicente quem os ensinou a jogar dominó, e foi ele quem riu mais alto quando o caçula derrubou todo o suco de uva no tapete persa da sala de estar. Uma boa casa não é feita de móveis caros, Lourdes, disse ele, mais tarde é feita de bagunça com amor. Naquele mesmo dia, ao entardecer, nos sentamos juntos no jardim. As árvores do quintal balançavam suavemente com a brisa e o céu se tingia de dourado e lilás. Você acha que a Marina está mesmo mudando? Perguntei. Acho que ela é sua filha, respondeu Vicente. E isso quer dizer que ela é mais forte do que imagina. Apertei sua mão, sentindo aquele calor antigo, como se os anos não tivessem passado. Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigado por ter voltado, ainda que depois de meio século. Você acha que tudo isso valeu a pena? Lourdes, ele me olhou com ternura, até a dor valeu. Porque me trouxe até aqui. Ficamos em silêncio, assistindo o dia acabar. Às vezes penso em tudo que precisei perder para chegar onde estou. Perdi meu marido, minha casa, a admiração da minha filha, meu senso de estabilidade. Perdi o orgulho, o chão, a certeza de que já tinha vivido tudo o que havia para viver. Mas também ganhei. Ganhei tempo com alguém que sempre me amou, mesmo que em silêncio por décadas. Ganhei coragem para dizer não. Ganhei um novo lar, feito de afeto, respeito e pão de queijo com café coado. Ganhei a mim mesma. À noite, quando me deito ao lado de Vicente, e ele segura minha mão como quem segura um segredo precioso, penso em todas as versões de mim que existiram. A jovem do vestido amarelo, a mãe exausta, a viúva rejeitada, a mulher reencontrada. E todas elas, de alguma forma, me trouxeram até aqui. Talvez seja isso que chamam de recomeço. Hoje, olhando para trás, vejo que minha história não é sobre perder um marido ou reencontrar um amor antigo. Não é nem mesmo sobre Marina ou Vicente. É sobre o que acontece quando a vida nos obriga a recomeçar. Sobre a força que nasce quando tudo parece ruir, sobre o amor que sobrevive ao tempo. E se você chegou até aqui lendo minha história, eu só posso te dizer uma coisa: nunca é tarde demais, nem para recomeçar, nem para amar, nem para se permitir ser feliz de novo.